Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Comarca de Criciúma transfere bens móveis para Instituto Geral de Perícias. A comarca de Criciúma realizou neste mês a transferência de bens móveis sob sua guarda e responsabilidade pertencentes ao Poder Judiciário para o Instituto Geral de Perícias, o IGP de Criciúma, através do Fundo para Melhoria da Segurança Pública. O mobiliário estava fora do padrão estabelecido pelo Tribunal de Justiça, mas em condições de uso. A transferência foi requerida pela juíza Elisa Maria Strapazon, diretora do foro, com o objetivo de dar vida útil aos bens patrimoniais não mais utilizados pelo Fórum de Criciúma, em razão da virtualização dos processos. Em Criciúma, além do Núcleo Regional de Perícias, está instalada também a sede da 4ª Gerência Mesorregional de Perícias, responsável pelos demais núcleos do IGP na região sul do estado. Repórter Gabriela Halpe. Empresa de transportes indenizará passageiro idoso ameaçado por motorista com marreta. Uma empresa de transportes coletivos do oeste do estado terá de indenizar um passageiro idoso que sofreu tratamento vexatório e ameaça de agressão no interior de um de seus veículos, protagonizados pelo próprio motorista do ônibus. A segunda Câmara Civil do TJ fixou os danos morais em R$ 6.000. Segundo os autos, o senhor havia realizado cirurgia oftalmológica e segurava muitas sacolas de compras quando entrou no coletivo. Tomou a precaução de informar ao motorista sobre seu estado de saúde e pediu ao condutor que tivesse cautela ao arrancar, mas sem sucesso. O motorista acelerou bruscamente e provocou o desequilíbrio e queda do passageiro. Ao reclamar da situação, o idoso ainda foi ameaçado por uma marreta. A votação condenatória foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Semana da Conciliação atende 8.000 pessoas e ultrapassa 1.300 acordos em todo o estado. A 13ª Semana Nacional da Conciliação, realizada na capital e em mais de 50 comarcas do estado na semana passada, atendeu 8.000 pessoas, realizou quase 4.000 audiências com mais de 1.300 acordos homologados e promoveu 1.189 ações sociais. Além disso, foi responsável por quase R$ 9 milhões em valores acordados. Este número, porém, deve aumentar substancialmente porque está para ser concluída uma tratativa de R$ 25 milhões no sul do estado. Instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e desenvolvido em todo o Brasil desde 2006, o evento em Santa Catarina é promovido pela Coordenadoria do Sistema Estadual dos Juizados Especiais e pelo Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, sob o comando da desembargadora Janice Goulart Garcia Biali. De acordo com a Corregedoria Geral da Justiça, além de governos e INSS, os bancos e as companhias telefônicas são responsáveis por boa parte das ações em tramitação na Justiça catarinense. Por isso, na Semana da Conciliação, as principais demandas foram relacionadas ao direito do consumidor. Houve sessões de conciliação pré-processual antes do processo ser instaurado com pessoas com pendências com a Celesc, Casan, CDL e Procon. Também foram realizadas conciliações a fim de solucionar conflitos de expurgos inflacionários das cadernetas de poupança do Banco Itaú. Mais de 1.000 processos dessa natureza tramitam no TJSC. Simultaneamente à semana, o tribunal desenvolveu ações sociais e de cidadania na Praça Tancredo Neves, em frente à Corte Estadual. Foram oferecidos à população serviços públicos de saúde e de informação pelos mais de 20 parceiros do evento. Repórter Gabriela Halpe.
Você está acompanhando a resenha da semana. Depois do intervalo, nós vamos trazer para cá a entrevista da semana. Hoje nós vamos enfocar o trabalho da jornalista Simone Moreira, que entrevistou a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller, que trata sobre a comunicação não violenta e sustentável. Em instante só, depois do intervalo, a entrevista da semana dentro da nossa resenha. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça, cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, estamos de volta com a resenha semanal. Agora é a vez da entrevista da semana. Vamos ouvir aqui o papo entre a jornalista Simone Moreira e a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller sobre a comunicação não violenta e sustentável. Fernanda, o processo de comunicação parte do princípio que existe um locutor que transmite uma informação para alguém que é o interlocutor. Nesse processo, quais são os principais fatores que podem provocar ruídos e, por consequência, conflitos, tornando a comunicação violenta? Bom, então a gente pode dividir essa resposta em duas partes. A primeira parte, a gente precisa entender que, em geral, quando eu ouço alguma coisa que não me entra bem, eu tendo a reagir. De que forma? Através da luta, da fuga ou do congelamento. Então, ou eu vou para cima e me defendo, atacando, ou eu me defendo fugindo, e ainda tem uma terceira forma, que é o congelo, simplesmente não consigo fazer nada. E o que me leva a lutar, fugir ou congelar? Em geral é quando ouço coisas que, enfim, não me fazem bem. Que coisas seriam essas? Normalmente essas coisas seriam os julgamentos moralizadores, as comparações e quando normalmente a pessoa tira uma responsabilidade dela sobre qualquer coisa e bota em cima de mim. Então, por exemplo, o que é um julgamento moralizador? Uma depreciação, uma desqualificação, uma rotulação, todos esses elementos, né? Então, preguiçoso, burro, inútil, qualquer coisa desse tipo. O que seria uma comparação? O teu irmão faz isso muito melhor que tu. No meu tempo eu já fazia isso. Como é que tu ainda não faz? A nossa vizinha já faz isso. Por exemplo, comparações então são violências também. Ironia é uma violência, né? E o terceiro elemento então que seria essa falta de responsabilização. Então eu não vou dizer assim para ti, eu fiquei triste que você não veio no encontro que a gente marcou na hora certa, mas eu digo, tu me entristeceu. E quando eu digo tu me entristeceu, eu tiro de mim e boto em ti o problema, né? Então, se a gente começar a evitar julgamento moralizador, evitar comparação e se responsabilizar pelo que a gente sente, a gente vai diminuir bastante a possibilidade de ruídos comunicacionais que geram conflito. De que forma, então, é possível estabelecer uma comunicação não violenta e sustentável com a finalidade de facilitar a resolução dos conflitos? Existe uma técnica? Na verdade, a gente perdeu, ou vai perdendo na medida que a gente vai crescendo, a capacidade de se conectar com o que a gente sente, com o que a gente precisa e se conectar com o que o outro sente, o que o outro precisa. E aí é como se nós fôssemos vulcões em erupção andando de um lado para o outro. Quando a gente conversa com alguém, quando a gente olha para um vulcão, a gente só vê a lava saindo. A lava é o nosso comportamento. A gente esquece que lá dentro tem alguma coisa formando aquela lava. E que embaixo tem a base, que seria Então, como é que a gente pode fazer essa metáfora virar para nós? Então, o comportamento é aquilo que aparece do nosso fenômeno psicológico. Então, numa situação de briga, é xingar, é bater porta, é ficar vermelho, é gritar. As nossas emoções seria a parte interna do vulcão, aquilo que eu sinto, por exemplo, raiva, medo. E por baixo teria as nossas necessidades, que muitas vezes a gente, com raiva e com medo, a gente no fundo quer o quê?
Muitas vezes o que a gente quer é reconhecimento, a gente quer aceitação, a gente quer proximidade, mas ao invés de dizer que eu tô com saudade e quero proximidade, eu xingo a pessoa, eu brigo com ela, né? E aí eu quero que ela entenda, mas eu tô, na verdade, demonstrando com o meu comportamento, né, alguma coisa que é difícil para ela digerir. Mas quando a gente conhece a pessoa, fica mais fácil. E quando a gente não conhece, como é que a gente faz? Aí entra um processo chamado de empatia, tá? O que seria essa empatia? A capacidade de a gente entender a subjetividade do outro e se colocar neste lugar que é o lugar do outro, né? A capacidade de se esvaziar o mais vazio possível, de tirar os nossos preconceitos, as nossas ideias e tentar ir o mais vazio possível ao mundo do outro, tá? Ao que é o outro. Como é que a gente faz isso? Claro que eu só consigo compreender ou sentir com a outra pessoa quando eu acesso em mim alguma coisa parecida, né? Então eu vou ter algumas pistas. Se eu percebo que tu tá com raiva, eu posso perguntar, tu tá com raiva? Então, ou se eu percebo e imagino que tu estejas triste, eu posso fazer uma hipótese, porque se tu me disser assim, Simone, não é triste que eu tô frustrada, de qualquer maneira, o que eu mostrei para ti, Simone? Que eu estou interessada no que tu estás sentindo, ainda que a minha hipótese não esteja certa. E é isso que nos conecta. Quando eu mostro para ti que eu me importo com o que tu sente, que eu me importo com o que tu precisa. Ok, nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Nós estamos aqui trazendo nesta resenha da semana a entrevista que fez a jornalista Simone Moreira com a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller sobre a comunicação não violenta e sustentável. Depois do intervalo, nós já voltamos com a sequência desta entrevista. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, já estamos de volta com esta resenha. E esta é a hora e a vez da entrevista da semana. Nós estamos aqui acompanhando a entrevista que fez a jornalista Simone Moreira com a psicóloga clínica Fernanda Glaudinez Miller sobre a comunicação não violenta e sustentável. Vamos continuar ouvindo esta entrevista. Quais são, então, os princípios básicos ou os componentes nessa linguagem da comunicação não violenta? Existem princípios básicos? Existe, assim, na verdade a gente tem, vamos dizer, a lógica da comunicação não violenta é a seguinte, é a compreensão de que toda violência é a expressão trágica de uma necessidade não atendida. Então é quase que o mantra da comunicação não violenta, cujo autor é Marshall Rosenberg, um americano psicólogo que cria, então, essa história de comunicação não violenta, né? E se a gente for levar a radicalizar essa frase, a gente vai observar como ela é correta, quer dizer, quando muitas vezes eu quero alguma coisa, eu preciso de alguma coisa, mas eu faço o meu querer de forma violenta. Então, às vezes eu quero proximidade com alguém, eu estou com saudade, mas ao invés de dizer que eu estou com saudade, eu brigo com a pessoa, eu xingo ela. Como é que tu não chegou ainda, né? Então, e eu acabo me perdendo nessa história porque a gente não está acostumado, no nosso processo de formação, a gente perde essa capacidade que a criança tinha de se conectar com o que ela sente, com o que a gente sente que a gente precisa, porque a gente entra no mundo da razão. E aí o que acontece? Ao invés de me conectar contigo, eu quero ter razão sobre ti. E aí, querendo ter razão, a gente fica brigando para ver quem é que tem razão. E aí a gente fica na razão. Tanto que quando a gente conta um problema para alguém, um conflito, a gente vira para a pessoa e diz, mas eu não tenho razão? Então eu saio da situação de me conectar com o que eu sinto e preciso e quero ter razão. Porque, no fundo, é uma lógica que está permeando a nossa sociedade. Ter razão. Então, pelo que eu entendi, Fernanda, nessa comunicação não violenta é preciso diferenciar pensamento, sentimento de necessidades? Isso.
A gente precisa. O que é o pensamento? O pensamento, ele se forma na nossa cabeça e tem a ver com a cognição, com as interpretações e análises que eu faço do mundo. O sentimento e as emoções têm a ver com o nosso organismo como um todo, tanto que as emoções, elas são psicofisiológicas, né? Quando eu estou com medo, meu organismo inteiro está com medo. Eu mostro isso fisicamente, quando eu estou com raiva, eu também mostro isso fisicamente, né? Então, o que acontece? Em geral, quando a gente pergunta uma pessoa o que tu está sentindo, muitas vezes ela nos diz o que ela está pensando, que é a interpretação cognitiva dela sobre alguma coisa, né? Então, porque a gente não está acostumado a dizer de fato o que a gente sente. Né? Por exemplo, antes de falar contigo, eu estava pensando o quê e eu estava sentindo o quê? Eu talvez pudesse estar um pouco ansiosa, porque era uma entrevista, e o que eu estava pensando? Ai, como será que vai acontecer? São coisas diferentes. Né? Só que, porque para me conectar contigo, eu preciso me conectar com o que tu sente, com o que tu precisa. E a necessidade são aquelas coisas básicas que a gente precisa e que precisa desde que a gente nasce para viver bem, por exemplo. Necessidades básicas que todo ser humano tem é aceitação, né? Respeito, reconhecimento, amor incondicional, todos precisamos. O problema, Simone, é que às vezes a gente usa estratégias diferentes para alcançar a mesma coisa. Exemplo, ontem eu ouvi ainda uma mãe me dizer, né? Eu e meu marido brigamos por causa da educação da nossa filha. Eles querem a mesma coisa, eles querem uma pessoa que cresça feliz, que cresça respeitosa, que consiga se adaptar a uma sociedade, etc. e tal. Só que ele faz isso de maneira diferente da dela. Ela é mais permissiva e ele é mais rigoroso. Eles querem a mesma coisa, usam estratégias diferentes. Mas quer dizer então que não existe uma fórmula, né? Cada situação é uma situação? Não existe uma fórmula. Mas se eu observar o fato sem julgar, se eu falar o que eu sinto e o que eu preciso e fizer um pedido concreto sobre tudo aquilo, eu consigo me comunicar melhor, porque eu não fiz julgamento moralizador sobre uma situação, né? Eu não joguei a pessoa inteira no lixo quando eu chamo ela de preguiçosa, por exemplo, ou de burra, ou de idiota, ou de, sei lá, uma estátua que não me dá carinho, porque quando eu digo assim, tu é uma estátua, uma mulher diz isso para o marido, o que será que ela quer? O que será que ela está querendo? Ela provavelmente está se sentindo solitária e querendo mais contato emocional. Se ela dissesse para ele, olha, quando tu chega em casa e vais ler o jornal, e do jornal tu vais para a TV, eu me sinto solitária, porque eu gostaria de mais contato emocional contigo. O que tu acha que a gente pode fazer sobre isso? Isso é comunicação não violenta. E aí ela vai abrir para ele poder falar o que ele sente, o que ele precisa. Uma das palestras do curso que você está ministrando aqui no Poder Judiciário Catarinense é sobre empatia. Você já explicou sobre isso, mas eu queria que você voltasse a falar, já que o Poder Judiciário possui muitos servidores e a empatia é de extrema importância, né, na facilitação dos processos, enfim. Então, quando a gente fala em comunicação não violenta, tem dois elementos muito importantes. Um se chama escuta e outro se chama empatia. E os dois andam juntos. Quando eu falo escutar, significa de fato estar aberto para ouvir o que o outro tem a dizer, sem tentar logo dizer o que eu penso sobre aquilo, né? Por isso que eu digo que é o mais vazio possível, né? E junto a isso, eu tenho que me conectar com a experiência subjetiva que essa pessoa está tendo. Isso é empatia. Sentir perceber o que a pessoa está sentindo e respeitar. Como diz Brené Brown, que é uma assistente social, ela diz, tomar a perspectiva do outro, tá? Sem julgamento moralizador, comunicar e poder comunicar ao outro aquilo que eu percebo do que ele está sentindo. Quando eu faço isso, eu me conecto com a pessoa. Então, de fato, a gente vive uma crise, penso eu, de falta de empatia. Porque eu só olho o comportamento final da pessoa. Eu não me conecto com o que talvez esteja por trás disso, o que ela está sentindo e o que ela está precisando. A empatia me leva a chegar nisso, ao que ela sente, ao que ela precisa. De que maneira, então, a comunicação não violenta e sustentável pode auxiliar o Poder Judiciário nos julgamentos, nas decisões e na resolução dos conflitos? Completamente importante. Ela nasce, penso eu, no Judiciário, junto com as abordagens
cooperativas de resolução de conflitos, entre os quais está a mediação de conflitos, né? Mas ela se espraia para além disso, né? Eu acho que ela pode ser usada em diversos âmbitos, né? Não só nas varas de família, como nas varas de infância e juventude, na área penal, né? E mesmo em qualquer circunstância onde haja pessoas, né? Porque mesmo numa tomada de decisão judicial, mesmo num parecer do Ministério Público, enfim, eu penso que é sempre importante a gente fazer essa tomada de perspectiva. Muito bem, esta foi a entrevista da semana dentro da nossa resenha. Ouvimos aqui a psicóloga clínica Fernanda Claudinez Miller na entrevista que fez a repórter Simone Moreira sobre a comunicação não violenta e sustentável. Esta foi a nossa entrevista da semana na resenha. Mas estão chegando aí outras notícias importantes, hein, nesta resenha semanal. TJ realizará ano que vem concursos públicos para ingresso de magistrados e cartorários. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deve divulgar até o fim deste ano os editais dos concursos públicos para as carreiras da magistratura e da atividade notarial e de registro. A previsão é de que a primeira prova de cada certame seja realizada ainda no primeiro semestre de 2019. Serão 5 vagas para juiz substituto e formação de cadastro de reserva. Já o número de provimento de serventias vagas para cartorários ainda está sob análise. Uma empresa já assinou o contrato. Para participar do concurso, que é dividido em 5 etapas, o candidato precisa ser bacharel em Direito ou comprovar função registral ou notarial pelo período mínimo de 10 anos. Já o concurso para a carreira da magistratura ainda está na fase de assinatura de contrato com a empresa escolhida. Nesse certame, que também é dividido em 5 fases, o TJSC oferece 5 vagas para juiz substituto e de formação de cadastro de reserva. Além do bacharelado em Direito, os candidatos precisam comprovar até a data da inscrição definitiva a exigência de 3 anos de atividade jurídica. Repórter Gabriela Halpe. Primeira unidade 100% digital no sul do estado catarinense. A segunda vara criminal da comarca de Araranguá obteve no início deste mês o certificado de unidade 100% digital emitido pela Corregedoria Geral da Justiça. Foi a primeira unidade da comarca a alcançar tal feito. Desde o final de outubro, todos os processos que ingressam na vara são digitais. As ações que já estavam em tramitação ao seu turno foram todas digitalizadas. Desde o início do trâmite de processos digitais, em 2014, os servidores da unidade aderiram à digitalização voluntária. A atividade foi realizada sem necessidade de suspensão de prazos processuais, paralelamente às atividades diárias. O chefe de cartório, Gabriel Pizetti Ávila, elogiou o comprometimento de toda a equipe, que teve a aprovação e o consentimento da juíza Tânia Mara Luz, titular da unidade, a qual ofereceu todas as ferramentas disponíveis para que a digitalização do acervo fosse concluída. A segunda vara criminal da comarca de Araranguá conta hoje com acervo de aproximadamente 5.000 processos e tem como competência privativa processar e julgar ações do Juizado Especial Criminal, execuções penais e processos criminais em geral, além de exercer funções concernentes à Corregedoria do Presídio Regional de Araranguá. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Citação por edital é válida e legítima punição para motorista que dirigia embriagado. A primeira Câmara de Direito Público do TJ confirmou punição administrativa aplicada a condutor de veículo flagrado ao volante após a ingestão de bebida alcoólica em cidade da região oeste do estado. Ele teve sua carteira nacional de habilitação suspensa pelo prazo de 1 ano e ainda terá de se submeter a cursos de reciclagem neste período. Em mandado de segurança impetrado na comarca de origem, o motorista havia obtido a anulação da penalidade ao argumento de que não fora notificado do resultado do respectivo processo administrativo.
A Câmara em apelação, interposta pelo Estado, que teve como relator o desembargador Luiz Fernando Boller, entendeu de forma distinta. A decisão foi unânime. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.